Chegamos ao capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Abramos juntos a palavra. Capítulo 9 do Evangelho de Mateus, versículos de 1 a 8. A mesma narrativa, ela também ocorre nos evangelhos sinóticos ou evangelhos semelhantes, Marcos e Lucas. E, mais uma vez, nós vamos perceber que a ênfase de Mateus, ela é cristológica e escatológica. Então, nós vamos notar que há diferenças, pequenas diferenças, entre as narrativas de Mateus e aquelas que nós também encontramos em Marcos e Lucas. A narrativa, a história, ela é a mesma, mas mais uma vez a ênfase dada por Mateus é aquela que o Espírito o supervisionou e o inspirou a fazer. Mateus, ele escreveu o Evangelho para judeus cristãos e também para judeus que ainda não acreditavam ser Jesus o Messias prometido. Então ele mostra a cada momento, com citações do Antigo Testamento, ser Jesus Cristo o Messias de Israel, o Rei de Israel. E também ele mostra que Jesus, ele vem cumprir a promessa da vinda, da chegada de um novo tempo, do reino que estava próximo. Por isso, nós vamos sempre notar esta ênfase cristológica e escatológica, ou seja, Cristo é o centro do Evangelho de Mateus, não que não seja nos outros evangelhos, mas percebam a ênfase no caráter, na majestade do Rei Jesus. E ao mesmo tempo, ele chegou, ou seja, o Rei já veio, o Rei cumpriu a sua missão e obra, e preparem-se, porque este mesmo Senhor Jesus, ele voltará. Então agora, chegamos em Mateus capítulo 9, versículos de 1 a 8, e notamos o seguinte: Jesus não somente sendo rei, é aquele que tem poder sobre a vida do homem no que diz respeito ao seu aspecto físico. Jesus não é somente aquele que tem poder sobre a doença e a enfermidade. Jesus não é somente aquele que tem poder sobre todo o fenômeno da natureza. Ele domina a criação porque ele criou todas as coisas. Jesus não é somente aquele que tem poder sobre os demônios, ou seja, nada no reino visível ou invisível foge ao controle do Rei dos Reis, Jesus. Mas também, capítulo 9, o início do capítulo 9 vai nos revelar algo extremamente glorioso. Jesus também é aquele que tem poder para salvar. Vamos ver. A partir do versículo 1 até o versículo 8, eu peço a atenção dos irmãos para a leitura do Evangelho. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Mais uma vez, nós notamos como a preocupação de Mateus é revelar, e este foi o propósito do Divino Espírito, revelar passo a passo como de fato somente o Messias poderia dominar todas as áreas conhecidas e desconhecidas dos homens.
Somente o Messias poderia vir e ser muito mais do que os homens podiam imaginar ou esperar. Na realidade, tudo aquilo que foi dito a respeito do Senhor, os religiosos de seu tempo já o sabiam. Já sabiam muito bem. Eles sabiam porque os profetas revelaram que seria levantado um homem forte e poderoso. Os profetas já haviam anunciado que surgiria um reino que, semelhante a uma pequenina pedra, insignificante, destruiria e ruiria os demais reinos. É a visão que Daniel interpreta de seu rei nos dias de exílio babilônico. Que ele viria e quando chegasse ao mundo, as trevas, elas iriam sumir, dissipar, porque o grande Senhor de toda a terra pisaria o nosso chão. De forma que agora nós olhamos mais uma vez Mateus narrando, demonstrando o ministério de Jesus ao mesmo tempo em sua simplicidade e poder, humildade e força, capacidade e compaixão, amor e graça. Jesus, ele então entra no barco, ele deixa Gadara, onde ele havia libertado 2 homens de uma legião de demônios, e agora retornando para a sua cidade, acontece que trazem para ele um paralítico deitado num leito. O tempo entre o versículo 1 e o versículo 2 aqui, nós não podemos compará-lo com aquele que nós encontramos em Marcos e Lucas. É aquela ideia da preocupação maior de Mateus em mostrar a cristologia, Jesus como centro, e a escatologia, Jesus como o Messias de Israel que veio. Porém, a narrativa vai apontar para a autoridade de Jesus sobre os pecados dos homens. Vejam, ele não somente pôde resolver aqueles problemas menores e temporais, aqueles problemas que até mesmo os homens não podiam dominar conquanto pudessem vê-los, tempestades, terremotos, mares revoltos, mas agora ele se ergue como aquele que tem autoridade até mesmo sobre a queda, sobre aquilo que os nossos pais perderam no Éden. Ele veio e, como o próprio Mateus, evangelista, apóstolo do Senhor, testificou e narrou, ele agora começa a mostrar que seria chamado de Jesus. Está lá no capítulo 1, versículo 21, porque viria para salvar o seu povo de seus próprios pecados. Vamos olhar novamente então para a narrativa. No versículo 2, trazem para Jesus um paralítico deitado num leito. Marcos e Lucas registram que Jesus estava reunido com muita gente, seus discípulos e outros curiosos, e os religiosos também, escribas e fariseus, eles foram até lá. Na realidade, todos os escribas e fariseus acompanhavam Jesus na tentativa de derrubá-lo. A maioria deles não estava interessado em saber se Jesus de fato era o Messias prometido. Como ainda hoje muita gente tem interesse por Jesus, mas não é o interesse em conhecê-lo como Salvador para a sua vida. Eles então estavam lá. Marcos e Lucas registram que aqueles homens tentaram levar o paralítico até Jesus. A sua situação ela era tão difícil que ele andava deitado em um leito. Ou seja, ele já não era aquele que se locomovia com dificuldades, mas tamanha a gravidade da sua doença, ele tinha que ser levado por seus amigos e irmãos. E então muita gente estava dentro e fora daquela casa, e eles estavam tão confiantes de que Jesus poderia salvar aquele homem de sua situação, que eles fazem uma brecha no telhado da casa e eles descem aquele homem no lugar justamente onde Jesus se encontrava, no centro da casa. Aqui Mateus registra apenas que ele é trazido até Jesus, mas esses detalhes nós encontramos nas complementações. Então, ele vem deitado, e o que é que Jesus vê? Olhem só,
nos primeiros momentos, ou nas primeiras curas realizadas por Jesus, nós encontramos um leproso se dirigindo a Jesus e desejando que o Senhor o tocasse. Nós encontramos um centurião pedindo a Jesus que o seu servo fosse curado. Nós encontramos Jesus tocando na sogra de Pedro e a sua enfermidade indo embora, partindo. Mas é importante notar aqui que neste acontecimento, quando aquele homem é descido deitado em uma cama, em uma maca, Jesus olha para eles e Jesus se dirige ao paralítico, e o versículo 2 diz que Jesus vê naqueles homens fé. É uma fé diferente, não é uma fé temporal, entusiasmada, empolgada, que faz muita gente por vezes vir à igreja e depois ir embora da igreja. Não é uma fé simplesmente religiosa, ou seja, aquela fé que leva você a afirmar: eu creio em Deus, mas eu não quero compromisso com Ele. É aquela fé semelhante ao dos demônios que creem e tremem. Não é aquela fé nas coisas, na fé que diz: olha, eu vou fazer essa viagem, eu vou fazê-la, eu vou me dirigir para aquele emprego, eu tenho fé que vai dar certo. Não é desse tipo de fé que Mateus está tratando aqui. Não é a fé pura e simplesmente no milagre, mas é a fé que conduziu aqueles homens e o paralítico a entenderem a mensagem de Jesus. E nós vamos perceber isso na própria palavra de Jesus. Quando Jesus vê fé naqueles homens, o que é que nós percebemos aqui? Ele se dirige ao paralítico e ele diz: tem bom ânimo, filho. Literalmente ele diz: coragem, filho. Tem bom ânimo, porque os teus pecados estão perdoados. Eles não estavam apenas à procura de uma solução para a paralisia daquele pobre homem, mas eles estavam cientes, de algum modo, que a sua enfermidade estava ligada ao seu histórico de vida distante e longe do Senhor. Nós precisamos dizer e afirmar o seguinte, irmãos: nem toda enfermidade ela é fruto de uma vida em pecado. A enfermidade ela afeta o homem, a doença ela acomete o homem porque é resultado da queda. Mas nós sabemos que muitos estavam morrendo em Corinto, por exemplo, porque estavam tomando a ceia do Senhor indignamente. Nós sabemos que muitos às vezes adoecem e ficam marcados durante toda a sua vida e história por desobediência e pecados praticados contra o seu Senhor. A narrativa, ela aponta para nós, à medida em que nós lemos, que aquele paralítico, ele tinha plena consciência, ele especificamente, pessoalmente, da sua relação entre o seu estado e a sua natureza, o seu coração. Por isso Jesus, ele vai além do temporal, ele vai além do passageiro, ele vai além daquilo que é simples e trata do problema mais complexo e de impossível resolução. Os homens têm avançado e nós temos percebido hoje na ciência da medicina. Os homens têm conseguido produzir vacinas que antes matavam, ou contra enfermidades que antes eram terríveis e fatais para os homens. Tem elaborado técnicas para que os homens se recuperem e até mesmo pesquisas avançadas na área das células-tronco. Mas nenhum homem tem poder para resolver aquilo que é mais complexo, impossível de ser tratado, curado, se não for apenas objeto ou atingido pela graça do único que tem autoridade e poder para perdoar. Seu nome é Jesus Cristo. E o que nós estamos aqui vendo e lendo é ele se dirigindo para aquele jovem e dizendo: anime-se, porque os teus pecados estão perdoados.
Mas qual é a reação dos religiosos que estão olhando para o que Jesus acabou de dizer? Vamos ler juntos o versículo 3? Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Eles olharam aquela situação, eles observaram o que o Senhor disse para eles e se questionaram interiormente. Eles não verbalizaram isso. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. A palavra blasfêmia literalmente quer dizer calúnia. Calúnia contra Deus é algo terrível. É uma afronta contra o Senhor. E eles completam, Marcos deixa isso bem claro em seus corações. Eles fizeram um questionamento pertinente, porém cheio de amargura e de cegueira espiritual, porque não estavam entendendo que quem estava com eles era Jesus. Eles completaram o seu raciocínio e disseram: quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Então quem é ele para dizer isso? Como é que ele pode dizer ou pronunciar estas palavras para aquele homem? Na realidade, irmãos, Jesus é o único que pode dizer com autoridade as mesmas palavras ditas para aquele jovem a qualquer um que se aproxime dele pela fé, clamando arrependido de seus pecados por salvação. Somente Jesus, e aqui eu não estou dizendo da capacidade que ele nos dá de perdoar quem nos magoa, de não nos vingar daquele que nos machuca. Ele está tratando aqui da declaração que torna o homem justo pela fé nele, e que agora recebe o seu fardo, a sua justiça, e aos olhos de Deus está limpo e puro. Jesus está dizendo aqui, irmãos, a palavra ou pronunciamento mais gracioso que um homem nesta terra pode ouvir de seus lábios: estão perdoados os teus pecados, todos eles. Percebem que nenhum homem tem poder para dizer isso? Percebem que a reação dos fariseus, por um instante pertinente, ao mesmo tempo se tornou blasfema, porque confiou ou condenou Jesus como se blasfemo fosse. Percebem que nenhum homem, por mais correto, por mais religioso, por mais santo que seja, tem poder para perdoar pecados e levar o homem para o céu. Percebem porque estes homens que hoje pregam um falso evangelho não têm poder para perdoar pecados de ninguém, porque eles não podem fazer isso por eles mesmos, sendo pecadores. Percebem porque a declaração tão cheia de autoridade, mas de erro e de uma afronta ao poder de Jesus: ego te absolvo, ou eu te absolvo, é uma usurpação do único que pode perdoar. Eu estou falando claramente aqui do Papa. Ele não tem poder para perdoar ninguém. Essa febre, e me assusta até mesmo os evangélicos unidos, reunidos, abraçados com bandeiras, no meio de todo esse erro e idolatria. Não estou atacando pessoas, mas estou denunciando ideologias falsas que usurpam a glória do único que tem poder para perdoar pecados. Jesus é o único que pode dizer, assim como falou aquele paralítico para você hoje: se você crê nele pela fé, estão perdoados os teus pecados. Eu não tenho poder para isso, porque sou um verme pecador. Nenhum homem tem poder para isso, ainda que reivindique a cátedra, o trono da igreja de Cristo. É um usurpador e anticristo. Só Jesus é rei. E por isso, quando aqueles homens pensaram estas coisas em seus corações, ele desmascarou-os
porque ele estava ouvindo tudo. Vocês já pararam para pensar nisso? Jesus está ouvindo tudo o que você está pensando agora. É o que ele vai fazer, justamente com aqueles fariseus. Versículo 4, vamos ler? O que Jesus então disse para os religiosos de seu tempo? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Jesus então, ele ouve. Certa vez, quando ele realizou o primeiro milagre nesta terra, que foi transformar água em vinho, o evangelista João registra que ele não se deixou enganar com toda a empolgação da multidão, fé temporal, porque ele conhecia o homem e sabia o que se passava em seu coração. Sabe o que aconteceu com toda aquela turma, toda aquela gente empolgada? Mais adiante, quando Jesus disse assim: eu sou o pão da vida que desceu dos céus, vocês precisam se alimentar da minha carne e do meu sangue, ou seja, vocês precisam se satisfazer em mim, me abraçar como o seu Redentor, crer em mim para a sua salvação, receber de mim o meu perdão, e jamais vocês terão fome ou sede espiritual. Aquela multidão, empolgada desde o primeiro milagre, começou a ir embora, começou a sair, começou a se espalhar. E sabe o que é que eles disseram? Esse discurso de Jesus é muito duro. Veja só, pastor, esse discurso de Jesus, ele não ia se enquadrar com essa linguagem hoje tão profundamente ecumênica. Que é isso? Vamos unir as religiões? Todas as religiões adoram a Deus, todas as religiões são caminhos que conduzem a Deus. Me permita dizer com todo respeito, mas com autoridade de ministro do Evangelho, não é verdade. Só Cristo tem poder para perdoar pecados e conduzir você para o céu. Porque somente Ele trocou a alegria que lhe estava proposta pela cruz. Somente Ele experimentou a sua nudez e vergonha na cruz. Somente Ele morreu por você, para que você vivesse por Ele e com Ele. Jesus então diz: por que vocês estão cogitando o que é mal em seus corações? Porque vocês não estão entendendo e aceitando o que de fato todo olho está vendo. E Jesus agora então responde, ou ele continua a questioná-los. Era um método didático, judaico, de ensino e de aplicação. E ele prossegue e ele vai dizer o que mais? Versículo 5, vamos ler? Pois qual é mais fácil, dizer estão perdoados teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Jesus então agora ele diz assim: se eu estou declarando para vocês o meu poder sobre aquilo que é mais difícil, perdoar pecados, que nenhum homem tem poder, exceto Deus, e eu sou o Filho de Deus, o Emanuel, eu sou o Deus conosco, eu vim ao mundo para perdoar os seus pecados. O que é mais fácil para vocês? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Jesus então agora vai lhes ensinar o seguinte, para que eles compreendam que o mesmo que tem poder para fazer aquilo que é impossível aos homens, pode exercer sua graça e misericórdia sobre aquilo que é muito menor, levantar um homem paralítico. Porque o que é levantar um homem paralítico ou dar uma vida a alguém que está moribundo e morto, diante do poder de quebrar a maldição que está enraizada no coração dos homens por conta de seus pecados? Ele então lhes ensina e diz o seguinte, no versículo 6 ele vai dizer: ora, para que saibais que o Filho do Homem, a expressão novamente aparece, ocorre no Evangelho de Mateus, aquela expressão messiânica de Daniel.
e de Ezequiel, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, ou tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, Jesus então disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele então diz: é isso que vocês querem? Para que vocês entendam que de fato eu sou o que sou, para que vocês compreendam de fato que eu sou aquele que reina sobre tudo, inclusive tem o poder para mudar a situação dos pecadores. Eu vou então fazer este homem andar e ir para casa. E o que ocorre é que aquele homem, ao ouvir a palavra de Jesus, não agora abruptamente, como em outros momentos ele diz: anda, levanta-te, mas de maneira misericordiosa e doce, como ele disse: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus então diz: levanta-te, toma o teu leito, meu filho, e vai para casa. O que ocorre, o que acontece é que imediatamente o que aquele homem paralítico experimenta não é somente o abandono da sua paralisia, mas ele já havia recebido do Senhor a declaração de absolvição de seus pecados. Certamente para ele não importaria mais se paralítico continuasse, porque o peso da culpa de seus pecados já havia sido retirada dos seus ombros. Mas para que os homens crescem, soubessem pelo menos que quem estava ali era o Senhor e Salvador da terra, Jesus então faz com que aquele homem ele caminhe, com que aquele homem ande. E a conclusão final então é a seguinte, versículos 7 e 8, vamos ler. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Aquele homem então se levanta. O levantar-se, o tempo verbal na língua grega é que imediatamente, assim como o leproso, a febre da sogra de Pedro, o criado do centurião enfermo se recuperaram imediatamente, ele se levanta. Não é esse charlatanismo que nós estamos vendo aí hoje não, irmãos. Porque nenhum desses homens que dizem curar pessoas curaram um paralítico conhecido como esse. Levaram alguém a andar que sempre foi paralítico de nascença ou coxo de nascença. Jesus, ele faz com que aquele homem, ele se levante. E olha, ele nunca aprendeu a andar. Ou se um dia aprendeu a andar, desaprendeu por causa da sua situação. Ele fica de pé e então ele parte para a sua casa. A ideia aqui é levantar-se rápido, mas agora sair com uma paz e uma calma tão grande, que a reação das multidões, versículo 8, foi ao ver aquele homem e o que Jesus fez por ele, serem tomadas ou possuídas de grande temor e de glorificar a Deus ou de dar glórias a Deus, porque Deus havia dado tal autoridade aos homens. A expressão aqui não traz a ideia de que os homens agora receberam essa mesma autoridade que só Jesus tinha. A ideia aqui é que os olhos dos homens estavam vendo um semelhante a eles, poderoso de forma tal que suas palavras eram palavras de vida, que sua glória fazia brilhar a glória do Pai, de modo que todos podiam ver a sua graça, que o seu domínio se estendia a tudo visível e o que não se podia ver, de forma que mais uma vez eles ficaram atemorizados, porque como pode um homem ter tanta autoridade a ponto de perdoar pecados? A conclusão, irmãos, do que nós acabamos de ver,
somando com as aplicações que nós já fizemos em torno da análise do texto, é que nós percebemos aqui que a mesma autoridade e poder manifestos por Jesus continua sendo a mesma nos dias atuais. A mesma força, a mesma glória, a mesma graça, o mesmo poder salvador, permanece sendo o mesmo. E qual é a diferença então para aqueles que creem verdadeiramente em Jesus e reconhecem o seu glorioso poder? Em primeiro lugar, é não usurpar a glória que pertence a Cristo. Então, nada e ninguém pode fazer aquilo que só pertence ao Senhor. Em segundo lugar, é fazer a obra do Evangelho confiando e crendo no glorioso poder do nome de Cristo. Ao concluir o seu Evangelho, Mateus registra o que Jesus disse para ele e para os seus companheiros: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. E então vocês devem sair e pregar a todos o meu evangelho, fazer discípulos de todas as nações. O entendimento claro de quem é Jesus e de que só Jesus tem poder para perdoar pecados vai levar a igreja a agir assim como os apóstolos agiram. Ninguém reivindicou o lugar que pertencia ao Senhor. Ninguém usou essa conversinha mole: não tenho prata nem tenho ouro, mas trago comigo a Jesus Cristo, e continua dizendo que Ele tem autoridade e poder para remir pecados. A igreja do Senhor, ela agirá uma vez que serve ao seu Rei e Messias prometido, assim como Pedro e João, conforme registrado em Atos 3. Vamos para lá. Atos capítulo 3. A partir do versículo de número 1, após o registro de como os crentes eles viveram no passado, algo com que nós devemos aprender bastante e fazer o mesmo, notamos Pedro e João indo orar no templo, como costume, e a partir do versículo 1, eu peço a atenção dos irmãos, diz a narrativa: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Se você trouxer para mim, comprovadamente, alguém que estes homens que afirmam curar nas cruzadas de milagres, aqueles que eu me acostumei a ver desde pequeno nos centros de Aracaju e que permanecem os mesmos, cegos, surdos, paralíticos, curados por esses homens, o Barack Obama vai dar para vocês $1.000. Esse você não vai ganhar nunca. O que acontece é que Pedro e João, eles sobem ao templo, e lá era levado sempre um homem coxo de nascença. Ele era colocado todos os dias à porta do templo, uma porta chamada Formosa, para pedir esmola aos adoradores. Ele esmolava. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, esmola. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus.
Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vocês já sabem de onde Francisco tirou a frase célebre que os evangélicos tuitaram e botaram tanto no Facebook: olha, ele prega o evangelho. Ele toma as palavras de Pedro, mas falta uma complementação importante. Ele toma as palavras de Pedro, mas ele não tem coragem de dizer: em nome de Jesus Cristo Nazareno, arrependam-se de seus pecados e creiam nele. Não se curvem a mim, não beijem a minha mão, não adorem imagens de escultura, não faça isso, porque é abominação ao Senhor. Creiam em Cristo, sirvam a Cristo, entreguem-se a Cristo, porque só Ele tem poder para perdoar pecados. Percebem a diferença? Pedro, João, Mateus, Tiago, todos os apóstolos e profetas nunca fizeram o que estes homens estão fazendo. Por outro lado, nós percebemos essa corja de falsos profetas, ditos evangélicos, afirmando que pregam em nome de Cristo, mas pregam outro evangelho. Afirmando que curam em nome de Cristo, mas na realidade eles querem o dinheiro do povo. Eles querem a mesma adoração dos papas. A realidade é muito clara, irmãos. Eles não têm feito o que aqueles homens de fé fizeram no passado. Eles não têm poder para perdoar ninguém. E muitos continuam indo para o inferno, crendo nesta doutrina falsa e nesses erros. E eu pergunto se nós devemos ficar calados ou ser a voz profética que, ainda que muitas vezes isolada e desértica, porque sozinha, precisa dizer: somente Cristo salva. Só Ele tem poder para salvar. Somente Ele pode perdoar o pecador. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele é a água da vida, a luz do mundo, o pão da vida, a porta da salvação, o bom pastor. Somente Ele pode levar um pecador esquecido e perdido a glorificá-lo, até mesmo se no leito continuar e permanecer, no leito da dor, porque sabe que o que é mais precioso e impossível aos homens, Ele é o único que tem poder para dar, porque Ele deu a sua vida para nos salvar e nos resgatar da morte e das trevas. Eu concluo, irmãos, as minhas palavras, a mensagem de hoje, lembrando-os o seguinte: alguns acreditam ser uma tarefa desnecessária, até mesmo cansativa, estudar e pregar a Bíblia sistematicamente. Eu tenho percebido que todas as vezes que começo ou penso em ouvir o que estão dizendo e será, Senhor, que eu devo continuar ou não, eu me deparo com textos que eu não trouxe para falar para vocês por conta do momento e da história, não. É o texto que nós seguimos estudando e que traz uma palavra na hora necessária e que atende à necessidade, à realidade do que estamos vivendo, do que o nosso país está passando e que nós não podemos confundir ou misturar. A igreja deve continuar anunciando somente a Jesus Cristo. Ela precisa continuar firmada na palavra. A sua adoração deve ser central e direcionada a Cristo. Não há lugar para homens. Não há lugar para a glória dos homens. Não há lugar para a exaltação de pessoa de ninguém. Quem são os pastores da igreja, se não servos? Quem são os pastores, se não servos da palavra de Cristo? Se eles falam de si mesmos, se eles trazem outra mensagem, não ouça o que eles têm para dizer. Mas se eles falam a respeito do maravilhoso Salvador, abracem pela fé o que a Bíblia diz a respeito de Cristo, o que a Bíblia diz a respeito de seu reino, da sua obra, do seu glorioso retorno. Esta palavra deve confortar a cada crente nesta noite, que recebeu a Jesus um dia e que confiou nele para a sua salvação.
Esta palavra, ela deve chamar a atenção de você que, sendo religioso, acredita que a sua fé religiosa o conduzirá para o céu. Não pense nisso. A fé que salva é a fé verdadeira e salvadora, e esta fé somente Jesus pode dar a você. Jesus reconheceu a fé daqueles homens, porque ele sabia que não era uma fé entusiasmada ou passageira, religiosa, uma fé nas coisas, uma fé no milagre. Era uma fé nele. Por isso ele disse: meu filho, se anime, você se dirigiu para a pessoa certa, os teus pecados estão perdoados. Creia que somente Deus é o nosso castelo forte. Creia que somente nele terás uma fé inabalável. Não saia daqui nesta noite sem este encontro necessário e pessoal que você precisa ter com Jesus. Arrependa-se hoje de seus pecados. Não creia em outro mediador, corredentor, papa, pastor, apóstolo, qualquer um que se coloque no lugar de Cristo. Só Cristo é o Senhor, e todo joelho um dia se dobrará somente a Ele e confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Senhor, bendizemos o Teu santo nome, porque a Tua palavra é maravilhosa, porque a semelhança dos nossos pais, necessitamos como igreja de Jesus, nos dias de hoje, aqueles que nos procuram, dizermos o mesmo: olha para nós, eu não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Ele é Jesus Cristo, o Senhor, e só Ele tem poder para te salvar. Que os homens do nosso tempo, da nossa geração, tão religiosa e ao mesmo tempo tão mística, misturada de tantas ideias que afirmam ser verdade, venham ao conhecimento daquele que prometeu voltar segunda vez e arrebanhar o seu povo durante todo esse tempo de escatologia vitoriosa. E quando a sua glória for tamanha, será semelhante às águas que cobrem o mar. Prepara o teu povo, Senhor. Abençoa a tua igreja, que ela confie sem vacilar em Jesus, que o centro de sua adoração, de sua doutrina, de sua vida prática, de tudo aquilo que ela faça, que as famílias executem, seja Jesus, o Senhor, sua palavra, seus mandamentos, que confiemos em sua obra e não em nossos méritos, que confiemos no seu poder salvador e descansemos nele, porque sendo o nosso bom pastor, ele e não outro deu a sua vida pelas suas ovelhas. Abençoa a tua igreja, Senhor, e desperta aqueles que ainda estão em um estado alienado, anestesiados pelo mundo. Desperta-os, ó Senhor, concede-lhes o conhecimento verdadeiro de quem é Jesus. Livra-os do erro e de tanta mistura de ideias que nós temos percebido em nosso mundo, em nosso país, tão religioso e ao mesmo tempo afastado de Cristo, tão religioso e ao mesmo tempo tão supersticioso, tão religioso e ao mesmo tempo tão idólatra. Livra, Senhor Deus, a nossa nação de tamanho juízo, e que seja bendita a nossa nação, porque aprendeu a temer ao Senhor, entregando-se a Jesus, somente a Jesus. Oramos no nome dele. Amém.